obrigada, Adriana, pelas inquietações. Né? Quero aproveitar, enquanto o pessoal vai pensando nos questionamentos, e convidar todos para a continuidade desse debate. Daqui a 15 dias, também uma quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter a discussão, né, dentro da psicologia do sagrado, com um tema especificamente ao lugar para o sagrado na psicologia. Então, dia 25 de junho, às 19 horas. Quem não assinou a lista de presença, eu peço que assinem, não precisa sair para assinar mesmo. Então, ao sair, ele tem um assessor levantando, não só por uma questão que pode não ser importante para esse certificado, caso não tenha interesse, mas acho que é uma questão também histórica. Em cada momento a gente se reúne em determinado tema, quantas pessoas estão envolvidas e quem são. Acho que é importante registrar. Então está aberto para questões, né? E quero também agradecer assim, pela fala da Adriana e reforçar, enquanto gestão, enquanto conselheira dessa gestão, nosso compromisso, a nossa proposta de estar discutindo esses temas que são complexos e difíceis, mas que a gente tem que se deparar com eles e enfrentá-los na sua complexidade, dificuldade. Né? Então, essa é a nossa proposta, não só deste tema, mas com vários outros que estão no cotidiano do profissional e que aparecem tanto na comissão de ética quanto na comissão de orientação e fiscalização. A gente está trazendo esses temas mesmo com prioridade na discussão. Boa noite, me chamo Lúcia, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou me transferindo para aqui, para o Paraná, né? Eu trabalhava lá no Hospital Universitário e agora estou aqui no HC. Bem-vinda. Obrigada. Então, quero parabenizar, né, o CRP 08 por essa iniciativa, né? Acho que há uma lacuna na psicologia, então quero assim corroborar, né, reforçar as palavras do professor, né, Adriano, né, dessa lacuna que existe. Então, nós que estamos no campo, que a gente recebe os alunos, a gente, principalmente assim, eu falo como uma pessoa que está inserida, uma psicóloga que está inserida em um campo, né, onde a religiosidade, a espiritualidade aparece de uma forma muito intensa, né, onde o adoecimento ela traz para o sujeito essa necessidade de respostas que não são encontradas em outras áreas e a religião, né, a espiritualidade responde, né, essas perguntas que o sujeito busca. E nós estamos nos deparando com essa demanda no campo, mas muitas vezes a gente fica inseguro, né, de intervir, de orientar, porque está faltando, né, essa discussão, né, essa qualificação desse tema na nossa profissão. Né? A gente muitas vezes fica meio que pisando, eu me sinto assim, num terreno meio que, né, difícil de você caminhar, né? O professor falou pisando em ovos, né? É interessante como a psicologia ela tem, né, uma dificuldade, não sei se essa é a melhor palavra, de poder discutir esse assunto, colocar em pauta, né? Discordar, concordar, até mesmo sair ferido, né, dessa discussão, mas é assim que a gente vai conseguir construir um saber e conseguir responder de forma eficiente a essa demanda que aparece diante de nós, de tudo que foi discutido aqui, do Brasil ser diverso, né, nessa questão de nós termos uma população, né, onde 90% ou mais se declara, né, com algum tipo de religião, de crença, né, e que está presente na subjetividade do sujeito como uma variável importante que interfere, né, nesses comportamentos, nessa forma de ver o mundo, de enfrentar as coisas, e a gente não está conseguindo responder a essa demanda de uma forma efetiva, como nós deveríamos. É essa minha colocação que eu quero colocar. Boa noite, eu sou o Marlon, sou psicólogo e queria fazer um questionamento para Paula. Quando você fala das novas práticas que vêm surgindo, dessas técnicas,
Eu queria saber se você podia ser mais específico para a gente pensar o que o CRP tem olhado, o que tem surgido enquanto novas práticas, para a gente saber o que está sendo falado. Segundo, eu acho interessante essa questão do psicólogo vincular ou divulgar o seu credo religioso. Eu não consigo entender qual é o raciocínio para dizer que isso fere a ética do paciente, sendo que não existe uma imposição de dizer, por exemplo, eu sou espírita, tenho um livro publicado que dialoga sobre psicologia e espiritismo, e não existe nenhuma plaquinha que vai dizer assim, só atende pacientes espíritas. Se você quiser ser atendido pelo Marlon, você precisa ser espírita, porque daí eu acho que nisso a gente fere a ética. Agora, creio que qualquer psicólogo que não consiga acolher a dimensão do religioso dos seus pacientes, ele está ferindo muito mais a ética dessas pessoas e os seus direitos do que alguém que se nomeie religioso dessa forma. E muitos pacientes que me procuram enquanto espírita, eles justamente recorrem a mim por terem esse direito ferido. Justamente por dizer, não consegui me sentir acolhido, não me senti compreendido, parecia que eu estava sendo tratado como um problema, que me perguntaram por ter experiência religiosa se eu ia em psiquiatra, se eu tomava algum remédio. Então, assim, por uma suposta preocupação desse laico, que o Adriano está discutindo, achei muito oportuno tudo isso, a gente acaba ferindo os direitos humanos. Então, acho que aí fica uma contrariedade absurda. E por último, eu queria dizer que eu, enquanto psicólogo, também sou ser humano. E então eu senti meus direitos feridos quando eu fui chamado aqui no CRP, porque não podia, no meu nome, enquanto psicólogo, constar que eu sou espírita. Porque se a gente está discutindo um direito à liberdade de expressão, e eu não estou vinculando a nenhuma técnica, eu não estou ferindo em nada o código de ética, por que eu não posso dizer que eu sou espírita e que sou psicólogo? Eu não estou dizendo que eu sou psicólogo espírita, ou que eu sou espírita, psicólogo, ou qualquer coisa assim. Mas eu sou psicólogo e sou espírita. Eu estou expondo a minha profissão, porque eu fiz e eu tenho o direito eu cumpro com todos os meus deveres frente ao conselho. E por que eu não posso dizer que eu sou espírita? E uma outra pessoa, um engenheiro pode dizer que é espírita, e um psicólogo não pode dizer que é espírita. Então acho que justamente aí o conselho está ferindo os direitos humanos das pessoas. Então acho que a gente precisa discutir muito, assim, pensar sobre isso, porque fica um discurso raso, muito raso. Vou aproveitar só para trazer esse questionamento que veio online, e também, quem quiser ir respondendo. Esse questionamento veio de uma colega de Cascavel. Ela está perguntando como que os debatedores definem o sagrado em psicologia. Então, não foi específico para nenhum dos palestrantes, uma questão geral. Eu vou tentar responder a ambos, a Lúcia e o Mário, a respeito da questão do adoecimento e o surgimento de indagações a respeito do sentido da vida, que envolve religião, espiritualidade. E na pergunta do Mário a respeito da divulgação do credo religioso. Eu vou apelar ao bom senso nas duas respostas. Eu acho que se é uma questão importante que aparece no fenômeno que você está atendendo, e inúmeras pesquisas apontam que momentos de vida e morte trazem questionamentos sobre o sentido da vida que vão inevitavelmente cair na questão da espiritualidade ou da religião, acredito que faz muito sentido trabalhar com essas questões, lidar com isso, falar sobre isso, inclusive a favor do paciente, para que ele consiga superar ou lidar melhor com o que ele está passando. Então, não tem por que não colocar em jogo a questão dos valores e das crenças. Eu não entendo isso como antiético. E também não entendo como antiético a menção, não sei qual é o seu caso específico, Marlon, mas não entendo como antiético, e a Comissão de Orientação e Ética hoje não entende como antiético a simples veiculação de um termo com uma psicologia. A gente tem procurado ver caso a caso. Eu não sei quando foi que você recebeu essa orientação, quero ressaltar que a nossa gestão assumiu em final de setembro do ano passado. Então, a nova COF, o novo CRP, está assim desde o final do ano passado. Né? Então, houveram mudanças a partir desse momento. E o que a gente procura
entender o que é que a pessoa está chamando, por exemplo, e aí você me perguntou, que práticas são essas, né? Então, o que a pessoa está chamando de psicologia cristã? O que é isso? O que a pessoa está chamando de terapia de brilho? Eu estou falando de coisas que causaram estranhamento para o plenário, assim. Mas abordagem abordagem direta, né? O que é isso? A gente não sabe o que é isso. Nós não somos um corpo técnico, a gente não é academia. Nós somos conselheiros eleitos, né, que têm vontade de construir politicamente essas questões de organização da produção, mas a gente não tem o domínio de toda a produção científica. Né? E também não cabe o conselho por esse domínio. O que cabe é garantir que o exercício seja ético, que respeite o outro. E aí, uma das pesquisas que eu li para fazer essa apresentação apontavam para esse perigo, para esse risco que se corre ao falar da sua posição religiosa, que o paciente seja, digamos que, convertido. Existe um risco apontado pela literatura, não falando de mim. E a própria literatura diz que para minimizar o risco dessa indução à convicção, que está prevista no Código de Ética, a gente tem que pensar em não exagerar. E o que é não exagerar? É bom senso. Eu não posso dizer para o paciente que não, o caminho é esse, a minha religião é melhor. E é óbvio que não pode. Não estamos falando só da psicologia, né? Então, eu acho que a questão está aí, a questão é quais sobre o bom senso. Então, acho que a gente não pode ter delírios, acho que o Adriano contou isso muito bem pontuado, de que a gente não pode ter receios em lidar com a questão, não é porque é laico que é proibido. Né? É uma questão que a gente tem que se debruçar, sim, mas com muito bom senso. E aí, não sei se eu respondi todas essas questões, mas acho que é isso. Aí a questão se pergunta, que práticas novas são essas que aparecem? Eu não sei se todo mundo sabe como é que a COI funciona, mas a COI é uma espécie de... vai funcionar acolhendo as representações contra os psicólogos, isso pode ser feito por qualquer um, né? Ou mesmo anonimamente, a gente vai atrás de diligência e observa se existe alguma possibilidade de infração. A nossa responsabilidade enquanto comissão de ética é verificar se há possibilidade de infração ética. Né? Então, bem mais diversos tipos de reclamação, de desconforto, de incômodos. Né? Então, desde eu não gostei porque ele colocou o nome de psicólogo cristão, ou eu passei por um processo terapêutico, me senti ferida em tal situação. Então, você tem diversos tipos de denúncias. Né? Quando a gente fala de práticas diferentes, alternativas, a gente tem aí também os mais diversos tipos de representação, mas alguns são voltados ao simples termo usado. Eu acho esse termo estranho, eu nunca ouvi esse termo, então eu entendo que há uma infração ética. Até uma questão da pessoa procurar um psicoterapeuta porque ele queria aquela técnica e aquela técnica não foi aplicada. Então, assim, você tem mais... não dá nem para começar a falar, mas você tem um grande espectro de tipo de denúncias, né? E aí, se a gente fosse atentar aos termos, é isso que eu te falei. Psicologia cristã, esses termos assim que a gente não conhece muito, né? E que a gente vai ver caso a caso, com bom senso. Eu queria complementar um pouco, tentar contribuir para a temática. Assim, eu atuo na Comissão de Orientação e Fiscalização, né? Então, a gente tem aí uma dificuldade que é toda essa discussão, essa problemática, e na prática como a gente lida com isso para agora, hoje, né? A gente tem que orientar esse profissional agora, o que eu faço, né? Então a gente tem aí também essa diferença. Quando você traz essa questão da associação, eu fico me questionando, acho que é algo realmente para a gente pensar e questionar e como fazer, de que forma, né? Não pensando no teu caso especificamente, mas de modo geral, porque também me preocupa ouvir que esses clientes passaram por diversos profissionais, não se sentiram acolhidos, então tiveram que buscar um profissional, né, que partilha da sua crença para só assim se sentirem acolhidos.
Porque senão a gente vai começar a pensar, então, que o psicólogo cristão vai começar a atender só, né, pacientes da mesma religião, o espírita, e a gente vai criar, né, coisas assim, que acho que aí ferem gravemente a questão ética. Né? Eu, pensando na minha prática de trabalho, muitas vezes as pessoas me perguntam, você tem filhos, você é casada? Porque, né, só se você tiver filhos, você vai entender o que eu estou passando. Então, assim, a gente vai começar a criar situações complicadas, né, e acho que, assim, acho que é um dado que chama atenção, né, porque essas pessoas não se sentiram respeitadas. Então, acho que a prática desses outros profissionais merece uma reflexão, né, porque algo ali, né, acho que aconteceu de uma forma um pouco equivocada, né, e acho que aí é um ponto bastante importante para a gente fazer uma reflexão profunda, senão a gente vai cair, né, em ilhas, né, então aqueles psicólogos que têm empatia, enfim, né, que compartilham só vão... Por que não pode justificar a identificação por essa via da religião? Se existe identificação porque é homem, ou às vezes você quer procurar porque é uma mulher, ou você quer procurar porque é uma pessoa mais velha. Então, existem esses fatores de identificação que não estão sob o nosso controle. E qual é o problema da religião em ser mais um destes fatores? Né? Eu já tive pessoas que chegaram lá e se assustaram dizendo, nossa, você é tão novo. Tudo bem, não quer ficar, não fica, quer ficar, fica, mas é um fator de identificação que não está sob meu controle. Então agora temos que ser velhos para ser psicólogo. Então, qual é, o que tem na religião que ela não pode ser só mais um dos fatores de identificação pelo qual os pacientes procuram o seu analista? Isso que eu não consigo entender, assim, o que existe de tão horroroso na religião? Não, mas eu estou trazendo aí uma reflexão até pessoal, não estou dizendo que é em nome da comissão, né, nem do conselho. Mas assim, tem coisas, como você falou, fogem do nosso controle, né? A não ser que eu pinte meu cabelo já todo de branco para me acharem que eu tenho, né, 60 anos, vão ver que eu tenho a idade que eu tenho, né? Ou eu sou mulher, enfim. Agora a questão da religião, como eu falei, a gente não coloca, né? Possui tantos filhos, né? Ou enfim, é casada, é divorciada, passou... Então, são coisas que, enfim, historicamente, né, a gente não divulga. Mas eu não estou dizendo assim, não pode, eu acho que é uma questão para a gente realmente discutir e se sim de que forma, como fazer isso e qual é a motivação para isso, porque quando você traz essa motivação, isso me preocupa, né? Acho que essa questão do cliente passar por vários profissionais e não se sentir acolhido é porque de alguma forma ele se sentiu discriminado, né? Então alguma infração ética deve ter acontecido nesse contexto anterior, nesse sentido. Bom, eu vou complicar um pouco só. Eu sou pastor e psicólogo. Fui conselheiro 3 anos aqui. Não houve dificuldade nenhuma. Estou há 24 anos no Paraná. Nunca tive dificuldade. Por quê? Se alguém me procura, porque eu também sou pastor, a história de sofrimento, é de ridicularização, é que foi discriminado. E isso, o conselho precisa estar atento. Agora, eu já atendi ateu à toa, creio, não creio. Eu já atendi tudo. Sofrimento sexual. Nunca ninguém foi discriminado por eu ser pastor e psicólogo. Entende? Agora, eu creio que a questão do bom senso, o conselho precisa redefinir essa questão. Na gestão passada, eu fui recomendado, eu tenho 2 blogs, posto no Facebook, que eu tirasse do meu perfil de Twitch, de Face, dos blogs, que eu era cristão. Por quê? Se eu postasse qualquer coisa, eu no meu blog, e no Face, e no Twitter, eu reflito sobre tudo. Eu fiz psicologia, filosofia, teologia. Por que é que eu não tenho direito? Essa é a minha fala. Agora, se eu doutrinar no consultório, se eu doutrinar nos meios de comunicação, se eu fizer apologia, por exemplo,
Uma coisa que, como ex-conselheiro, eu nunca aceitei. Não existe psicologia espírita, cristã, esotérica, marxista, ateia. Não existe. É propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Agora, o que eu quero ressaltar, o que eu ressaltei nas minhas falas, é o acolhimento. Não importa se você crê ou não crê. Não importa que tipo de pessoa você tem um credo ou não tem um credo como profissional. Importa se você sabe acolher com ética. Sabe acolher, sabendo. Por exemplo, eu já tive situação que a pessoa diz, eu vim com o meu guia hoje, eu olhei, eu não vi o guia, mas pela fé dela, eu vi. E eu acolhi, eu respeitei, eu não ridicularizei, eu não procurei doutrinar de outra forma. Por quê? Não é o meu papel como psicólogo. Eu não estou ali para isso. Eu estou para respeitar. Eu queria dizer só que o sagrado para mim é o acolher, é o tentar compreender, é o amar, é ter compaixão. Porque uma psicologia sem compaixão, ela é mecânica, é seca, não é empática, ela não vai caminhar com o ser humano. Ela caminha ideologicamente. Que questão ideológica. O ideólogo é alguém chato. É alguém que você não consegue conversar meia hora. Porque ele só quer falar da ideologia dele, virou religioso. É chato. Como eu sou pastor, eu acho chato a conversa de alguns pastores, alguns padres, algum rabino, que só conversa sobre isso. A vida não é só isso. O acolhimento se dá também com o psicólogo, que eu não preciso ser engenheiro para chegar um engenheiro e eu acolher. Mas eu preciso respeitar quem vem com a sua profissão, com a sua fé, com a sua ideologia. Em Maceió, isso acontece em Maceió, só para terminar, eu estava numa dinâmica de grupo na faculdade. O grupo estava falando sobre morte. Aí um petista, nada contra o petista, caminho com o petista, não tem problema. Ele começou a chorar naquele momento da dinâmica. Ele se quebrou naquela hora. Eu fiz um atendimento psicológico ali. Os alunos pararam. Eu atendi a necessidade dele naquele momento, em plena sala de aula de psicologia. 20 minutos depois, quando ele começou de novo a falar sobre o PT, eu dei para o grupo continuar. Pronto, continua. Daí para entender? Por quê? O sagrado é o lugar do acolhimento, do respeito, e não da ideologia, e não da convicção, e não da doutrinação. Na verdade, eu ia falar algumas coisas que já foram ditas agora de outra forma, né? Mas eu estou feliz de estar aqui, já estou aqui testando meus motores para daqui a 15 dias, que eu vou compartilhar também um pouco da minha visão e experiência disso como psicóloga de ser no mundo. E a colocação do Douglas? Marlon? Também eu acho que traz reflexões importantes, né, que a gente está tendo aqui, porque eu fiz parte também das pessoas que foram chamadas anos atrás, no caso pelo CRP, para questionar algumas coisas e me senti ferida, tanto que saí do CRP. E com essa nova diretoria, novo conselho, eu senti que eu poderia voltar a dialogar. Não é no sentido de, vão aceitar o que eu faço, mas de existe espaço para o diálogo, né? Por isso estou aqui de volta. Assim. Eu acho que faz parte do que que eu vou trazer no próximo encontro. Eu vejo toda uma questão da história da humanidade, assim, de religião, ciência, né? Em que a religião teve mesmo muito poder sobre as pessoas. Não vou falar de agora, mas de antes,
e que feriu o livre-arbítrio de muitas pessoas, né? Inclusive de pessoas que traziam o poder da alquimia e da natureza, e pessoas queimadas, e é uma história que a gente carrega dentro da gente. Como a religião favoreceu uma série de situações humanas, mas como ela feriu também uma série de situações. E veio a ciência tentar trazer um chão para isso tudo e ocupar um lugar daquilo que é real, entre aspas, né? E visível, enfim, toda uma questão. Então, eu acho que hoje a gente traz uma série de medos e vontades da nossa história, e quando o conselho está fixo num lugar de repressão ao fluxo da conexão da espiritualidade, do sagrado, ele está fazendo um papel que eu não acredito que seja do estudo da psique humana. Porque a psique humana ela está sempre evoluindo. E o estudo da psique humana precisa evoluir junto com a consciência humana. Que é o papel da psicologia, de um conselho estar amadurecendo junto com a consciência humana. Né? E religião, sagrado, ciência, tudo faz parte dessa pesquisa da nossa consciência. Né? Então, onde eu quero chegar? Eu concordo assim, que o conjunto de crenças de uma religião, pode favorecer, mas pode ferir o livre-arbítrio de alguém. Né? E quando uma pessoa vem procurando terapia, psicoterapia, ela está num estado de vulnerabilidade, né? Ela está precisando de respostas, ela está num lugar de abertura, e que a gente, como psicólogo, tem que ter muito cuidado mesmo, né? Em como, por um lado, acolher e respeitar o lugar que ela ocupa nas suas crenças ou não crenças, e quando a gente tem essa espiritualidade desenvolvida, claro que ela vai ter mais empatia, né, se ela precisa disso, mas é justamente esse equilíbrio entre não rejeitar o lugar espiritual da pessoa, mas não invadir também. E com certeza a gente que está aqui pensando, não é nossa tendência, né, a gente que está pensando isso. Mas eu sempre fui muito a favor de entender a espiritualidade, de trazer essa consciência na psicologia, mas é curioso porque recentemente eu tenho uma paciente minha, que a filha foi colocada nessa situação por uma psicóloga de religião que ela é, sei, não vou falar. E que foi extremamente constrangedor para essa moça chegar lá e ser colocada, porque o familiar dela já tinha falado na igreja, né? E ser colocada numa situação absoluta de constrangimento frente a crenças religiosas do que ela pode fazer ou não com o corpo dela, das pesquisas de vida. Então, acho que esse lugar hoje do CRP, do Conselho, de abrir essa reflexão para que a gente possa exercer o leito de psicólogo com o nosso desenvolvimento espiritual, é fundamental, mas a gente cuidar com esse medo que existe e esse perigo desse lugar de manipulação da religião está ferindo o livre-arbítrio do ser humano, num momento em que ele está tão vulnerável e precisando tanto de apoio. Né? Eu acho que hoje, para mim, fica muito claro assim, essa liberdade que a gente tem que ter de discutir e abrir esse espaço, mas ao mesmo tempo muito cuidado para que a gente possa continuar exercendo a profissão de psicólogos sem que a psicologia esteja sendo contaminada por um jogo de crenças que manipulam em muitos casos, né? Quando a religião não está sendo usada de uma forma inteligente e respeitosa, mas dentro de um jogo de poder e política e por isso que a gente sabe. É isso que eu queria dizer. Pegar um gancho, tem umas perguntas aqui, mas pegar um gancho na tua fala e tentar dialogar um pouco com o que o Marlon está falando, das questões. Olha só que coisa interessante, porque no início eu falei, eu estou querendo trabalhar nos fundamentos hoje, porque para mim a coisa está muito clara. A gente fica preso a discutir particularidades, a discutir especificidades, a discutir certos pragmatismos, tecnicismo no fim da conta. No fundo, parece que a gente fica... Tudo se resume na nossa discussão em o que é que eu faço quando? Quando chegar um paciente assim, o que é que eu faço? Isso eu acho de uma pobreza que nós chegamos. Isso é uma construção nossa, tá, gente? Eu estou falando como psicólogo formado, década de 80. É uma pobreza nossa. Nós, psicólogos, nos tornamos pobres, paupérrimos, porque a gente não discute a fonte por uma razão muito simples. Se hoje você pergunta para qualquer pessoa, qualquer psicólogo, o que é o objeto da psicologia, você vai ter as coisas mais atrozes de resposta. Quando o óbvio ululante é que o objeto da psicologia é este sujeito que está aqui na minha frente.
Então, se por acaso ele tem alguma ideologia, ou ele tem uma ideia absurda, que pode até ser absurda para mim, né, que ele está me manifestando, a primeira coisa que eu deveria fazer é tentar compreendê-lo no contexto no qual ele vive. Isso é um comprometimento ético que vai além completamente de qualquer código deontológico. Então, assim, eu acho paupérrimo que as nossas discussões sobre ética sejam reduzidas à deontologia e não sejam traduzidas efetivamente no estrito respeito para a diversidade. Evidentemente que isso tem história. Eu não preciso aqui levantar que a lei da profissão, muito menos a lei que regulamenta tanto a profissão quanto os conselhos, é do período do regime militar. E aí, mais curioso ainda, né, isso aqui não é uma crítica ao conselho em si, mas à construção dele, e aí, diga-se de passagem, vocês estão num momento riquíssimo agora, não só aqui no Paraná com uma nova gestão, como no federal com uma nova gestão. Quem sabe a gente consiga agora discutir alguma coisa que não pode ser discutido durante 18 anos de tapa-boca de uma ideologia pseudo-socialista. Essa que é a verdade seja dita. Então, assim, é muito importante a gente pensar o seguinte: por que no Conselho, na regulamentação do Conselho, as únicas comissões fixas que existem são de orientação e fiscalização e de ética? Quer dizer, por que não, por lei só existem essas duas. Cada um regulamenta diferentemente, mas por lei só existem essas duas. Por quê? Porque é o policialesco, sim, desde aquela época, de se dizer o que você deve ou não deve fazer. Aí eu vou ter que... Aí eu concordo com a resposta da Paula, acho que ela foi muito feliz nisso. A gente tem que apelar para o bom senso, sim. A gente tem que apelar para o bom senso, sim, porque no momento em que eu coloco no meu cartão de visitas que eu tenho uma determinada ideologia religiosa, eu estou, sem querer, ou sem perceber, ou sem refletir sobre isso, induzindo a um conjunto de representações discursivas que estão claramente implícitas ali. Por isso que eu acho que a gente não tem que ficar dizendo do meu credo. Isso eu concordo, não tem que dizer que eu sou espírita católico. Agora, evidentemente, eu não vou parar de falar que eu tenho esse credo. Né? Se existe hoje uma tecnologia aberta, chamada Facebook, Twitter, seja lá o que seja, aonde você fala da sua vida, porque aquilo ali não é instrumento profissional, aquilo é instrumento pessoal. Se você não pode falar uma coisa dessa, pelo amor de Deus, a gente está subvertendo a ordem. E não precisa ir muito longe. Tem CRP no Brasil que ainda hoje, exige para que eu vá no Congresso, no Estado onde ele legisla, que eu diga qual é o meu CRP para eu falar de pesquisa de ciência. Mas peraí, o que é isso? Por que eu tenho que ter uma faca no meu pescoço para falar de si? Quer dizer que um médico não pode falar de psicologia agora, porque ele vai estar... isso aí, gente, é de uma pobreza da posição profissional na qual o psicólogo se colocou, que assim, nós somos tão pobres, e que a gente pensa tão pequenininho, que a gente fica fazendo pequenas reservas de mercado, como se eles fossem verdadeiros. E eu acho que o campo da religião está por aí. Quer um dado interessante? Ninguém discute um dado muito interessante. 50% em média, todas as pesquisas apontam isso, 50% dos processos psicoterapêuticos em média dão errado. Não funcionam. Alguém para pensar nisso? Não, por quê? Porque o paciente que foi lá não gostou do Guilherme Falcão. Não gostou porque ele é careca. E não é porque ele não gostou porque ele é careca, porque provavelmente o Guilherme não vinculou com ele da forma que não funcionou. Isso entra nas nossas discussões. Quantos trabalhos sobre fracasso terapêutico vocês já leram na vida de vocês? Provavelmente nenhum. A gente não discute essas coisas. Então eu acho que realmente tem algumas questões que são muito sérias. Eu sinceramente tenho ainda alguma esperança de que alguma coisa possa mudar. Né? Tem uma pergunta aqui, quero saber se eu acho que no futuro a espiritualidade e a psicologia podem caminhar juntas. Esperança é a última que morre, mas tem um ditado que diz que morre. Né? Eu vou continuar tentando acreditar, porque se eu não acreditar, eu também vou parar de fazer uma série de pesquisas, uma série de trabalhos. Eu acho que a gente pode ter esperança sim, como eu tenho esperança de que, por exemplo, o Brasil não seja mais um país tão corrupto, por exemplo, mas não deixa de ser esperança. Então, acho que tem uma série de coisas que a gente tem que rever. Eu sei que hoje tem toda uma discussão sobre essa questão da ética. Aqui tem uma discussão sobre ética aqui. Né? Mas a tua questão, Marlon, é uma questão que assim, eu não tenho nenhuma inveja da posição das duas aqui.
como representantes do conselho. Nenhuma inveja. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que o Código de Processamento Disciplinar que existe nesse conselho é um lixo que precisa ser urgentemente revisado há mais de 20 anos. Entendeu? Porque o Código de Processamento Disciplinar penaliza o sujeito antes mesmo do sujeito saber se ele tem uma pena. Essa que é a verdade. Porque antes do sujeito ter uma pena publicada, que isso pode durar isso faz parte da regulação jurídica brasileira, que é a outra pobreza. Né? Antes do sujeito ter um código lá, dizer, olha, você foi penalizado por tal coisa, acontece esse tipo de constrangimento. Eu sou chamado para uma coisa e aí eu já me sinto penalizado. E isso ninguém está pouco se lixando para você. Verdade seja dita. Porque enquanto estrutura, o Conselho Regional, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal foram construídas como se fosse uma grande instituição policialesca que diz assim, dane-se o sujeito tem que cumprir uma determinada pauta. Essa que é a realidade. Tá? Não é uma crítica a A ou B aqui, é uma estrutura que está arcaizada há muitos anos e que a gente não discute. Que é aquilo que eu estou voltando, a gente fica atento a uma série de questões que são, de repente, tomam uma proporção fantástica no Brasil. É impressionante, que acho que o brasileiro tem essa coisa por novidade, e a gente esquece o básico. Né? Então eu acho assim, ética é espaço de interlocução. A ética, eu não estaria falando de bom senso se a gente se a gente estivesse discutindo ética. Mas a gente não discute isso em lugar nenhum, a gente não discute respeito, porque eu também não aceito que num grupo a gente comece a discutir e alguém coloca o dedo na cara da Paula dizendo que a teologia dela, ou como é um discurso muito comum que a gente escuta por aí, a sua Bíblia está errada. Eu falei, pronto, agora então ficou lindo, né? A próxima meta, depois da Bíblia vai ser o seu Deus é falso. Só falta isso. Não admito isso, porque isso não é porque ofende. Isso não ofende ao sujeito, isso ofende o pensamento, isso ofende a ciência, isso ofende o bom senso, isso ofende a sociedade. Porque eu digo, peraí, não, tira o dedo primeiro e vamos dialogar. Peraí, o que você quer dizer quando você interpreta dessa maneira? E eu acho que é isso que está acontecendo conosco, quando a gente fala de religião. Porque você pergunta, por que a religião e não partido político? Tudo bem que eu nunca vi também nenhum cartão de visita até hoje com uma estrela vermelha ou com um tucano, né? Ou psicólogo do PSC, nunca vi. Né? Mas por quê? Porque, sim, existe uma carga discursiva muito forte no discurso religioso que está embutido e está implícito. Então, quando eu mostro um crucifixo, eu não preciso pressupor, eu não preciso dizer nada. O crucifixo diz. É por isso que a gente tem sim que ter bom senso e não pode sair por aí se manifestando de qualquer maneira. Isso é um fato. Agora, tem um detalhe importante. Vamos pensar no contexto de saúde mental hoje. Um dos conceitos mais utilizados hoje em saúde mental, qual é? Território. Eu te pergunto, a religião não está no território? Eu te pergunto, meu paciente pode e precisa ter um acolhimento? Né? Um dos exemplos clássicos que a gente tem é o sujeito psicótico sofrendo, está em surdo e não toma remédio. Por quê? Porque a pastora falou para ele que não pode. E o que eu faço enquanto psicólogo? Vai conversar com a pastora. Ora, vai conversar com a pastora, conversa com ela, explica para ela. Será que isso é ilícito? Será que isso é inviável? Claro que não. Claro que não, mas evidentemente eu corro um risco. Evidentemente eu corro. Quer dizer, por quê? Porque a psicologia se transformou num coletivo de interpretações. E aí, um código que trabalha com ou o extremo da generalidade, que não diz absolutamente nada, ou o extremo da especificidade, dá margem de interpretação. Né? Que a realidade o nosso código é tão fantástico, que para você penalizar qualquer pessoa no código de ética, você vai trabalhar porque nos princípios fundamentais. Peraí, mas princípios fundamentais é base. Não pode ser utilizado contra. Então tem alguma coisa muito errada aí, como a gente pensa a psicologia, enquanto uma prática que tem que ser fundamentada criteriosamente. Eu acho que é isso que está faltando para a gente. Parar mesmo para sentar. Eu não vou também acolher qualquer coisa de qualquer maneira, pelo amor de Deus. Tem discursos psicoterápicos que tem aí. A Paula está falando de novas. Como é que falou? Novas? Práticas alternativas. Sei que tem mais de 20 anos que a gente fala de práticas alternativas. Você vai em São Paulo, tem um monte de práticas novas que estão sendo construídas e o primeiro fundamento que todas elas vão dizer, elas têm a solução para tudo, sim.
Começa por aí. Para mim já caiu no código de ética, então com a convicção. Né? A imensa maioria delas estão. Você não precisa nem citar a ADI, que a ADI já foi mais difundida. Você vai em São Paulo, a cada ano surgem 2, 3 novas práticas diferentes. Eu te pergunto, será que isso é fato? Né? Eu acho que não. Até porque tem um detalhe. Desde que a psicologia foi constituída, não houve nenhuma mudança paradigmática. Nenhuma. Nós continuamos pensando, funcionando, trabalhando, raciocinando e nos colocando enquanto posições de ciência com a mesma posição de ciência que a gente, ora, quando não nos interessa, a gente critica. Mas é a mesma posição de ciência, é a mesma posição paradigmática, é a mesma posição filosófica. Então, acho que vocês estão num bom momento para discutir todo esse conjunto. Tá? Eu acho que isso é fundamental e necessário. Só para encerrar a discussão, que a gente já está nos finalmente, a gente recebeu aqui 4, mas uma é da mesma pessoa, questionando a respeito do processo ético contra a psicóloga Analisa Lopo. Eu não, acho que não precisa ler a pergunta em si, mas está questionando a posição do conselho e frente à ideia de cassação da psicóloga Analisa Lopo. Então, eu tenho o dever, apesar de todas as pedras jogadas no Código de Processamento Disciplinar, a gente tem o dever e a obrigação de segui-lo. Não existe nada que nos permita não obedecer ao Código de Processamento Disciplinar. Ele que regulamenta como que a gente deve funcionar como conselho em questões de processo ético e administrativo. Eu sugiro a leitura do Código de Processamento Disciplinar. Se vocês procurarem no Google, vocês vão poder acessar. Na página do Conselho tem. O CPD ele estabelece como que deve funcionar uma representação ética do início ao fim. Então, existem trâmites que têm que ser respeitados. Então, tem a representação, tem esclarecimento prévio, tem leitura em plenária, tem pedido de reconsideração, tem oitiva, tem alegações finais, tem testemunhas, tem julgamento regional e depois disso tem o julgamento lá no Conselho Federal de Psicologia. Ao final desse processo, que dura em média uns 2, 3 anos, é que decide-se, então, pela eventual pena ou não da pessoa que faz parte desse processo. As penas que estão no CPD são advertência, censura pública, suspensão por 30 dias e cassação. A suspensão e a cassação são publicizadas. A censura pública também, a advertência não é publicizada. Então, só para vocês entenderem como funciona um processo ético bem sumariamente. Assim. Então, eu sugiro a leitura para a gente entender do que a gente está falando. O próprio CPD fala que a gente tem a obrigação e o dever de manter o sigilo. Então, em momento algum, o que foi dito a respeito do conselho, o conselho não pode falar do teor do processo. A gente tem o dever de preservar o sigilo. Né? Então, a gente não vai falar a respeito desse processo porque vamos cumprir com esse nosso dever e nosso direito de manter o sigilo. Então, só para ficar claro, o que é divulgado não é necessariamente o que consta do processo, até porque o Conselho não se manifestou a esse respeito. E é isso. Não terminou o processo, não tem aplicação de pena nenhuma. A Célia está ressaltando aqui que como o processo não terminou, não existe aplicação de pena ou paralisação, ou arquivamento, ou nada que o valha, né? Então a gente está falando de processo como qualquer outro que nós apuramos que está rolando aí, né? Bom, eu queria imensamente agradecer a presença dos nossos debatedores, né? Acho que um debate assim inteligente sempre nos enriquece. E agradecer a presença de vocês também, convidar os presentes, os que nos assistem, para participar dos nossos outros eventos, das nossas comissões, estar propondo debates. E esse foi o início, né? Acho que a gente tem que continuar aí caminhando para realmente acumular um debate. Então, agradecer aos nossos internautas, né? E dia 25 continuamos com o debate. Obrigada pela presença de todos.